quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus 11, 28. Mateus 11, versículo 28 a 30, um versículo muito conhecido. Bom. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Diz assim, a santa e gloriosa palavra de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, queridos? Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade, só não pode dormir, né? Queridos, esse é o mais glorioso dos convites de toda a história da humanidade. Pode-se dizer que é o convite dos convites. É um convite dirigido a todos os homens, a mim e a você, de todos os lugares. É um convite estendido para as pessoas de todos os tempos, de todas as culturas, de todos os estratos sociais. Esse é um convite que o próprio Senhor Jesus fez. É dirigido ao rico, é dirigido ao pobre, é um convite dirigido àquele que é doutor e também para aquele que é um analfabeto, não sabe ler e escrever. É um convite feito às crianças também e também aos adultos, aos homens e às mulheres, aos adolescentes e aos idosos. É um convite sublime. É um convite estendido também aos ateus e também aos religiosos. Esse convite é dirigido a mim e a você nessa noite. Vou repetir o convite de Jesus em uma outra versão, na parte A, só o versículo 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados ou sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Querido, Jesus nunca usou de preconceito com ninguém. Ele nunca fez acepção de pessoas. Ele não escolhe as pessoas pela cor da pele que ela tem, pelo status social ou por sua religião. Não. Ele não olha sua conta bancária. Ele não olha o seu grupo de amigos ou a sua profissão. Ele ama a todos, sem distinção, e convida a todos para a salvação. Todos são convidados. Ele ama a todos. Portanto, a porta da graça está aberta para mim e para você. A porta do céu está escancarada. O banquete da salvação aqui está preparado. E o convite, segundo Jesus, é dirigido a nós. Quem fez esse convite? Já falei, já dei a introdução, mas esse convite foi feito pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o único mediador que nos reconcilia com o Pai. É o único que nos dá acesso. Quando oramos ao Pai em nome dele, você pode chegar a Deus. Ele é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Amém. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele é a porta. Ele diz, eu sou a porta. Nas suas mãos estão a chave do paraíso. Ele é o pastor. E que pastor? O pastor do Salmo 23, que muitos conhecem, mas é um pastor diferenciado. Deu a vida por suas ovelhas. Portanto, precisamos ouvir a sua voz e seguir seus caminhos. E mais, queridos, Jesus é o médico. Ele é o médico e nós somos os pacientes.
Somos dependentes e carentes dele. Precisamos, então, do remédio para que ele venha nos libertar da lepra do pecado. Ele é o pão da vida. E como necessitamos nos alimentar dele diariamente. Jesus é a água da vida. E devemos beber ou matar a nossa sede nele. Porque as coisas do mundo não saciam a alma do homem. Não saciam. Jesus é a luz do mundo. E ele sendo luz, se seguirmos, não andaremos em trevas. Repito então, queridos, esse é um convite glorioso. É um convite muito, mas muito melhor do que ir a uma festa de aniversário, como é hoje, é benção. É melhor do que ir a uma festa de casamento. Esse convite é muito melhor do que ser convidado para um delicioso churrasco. Esse convite diz respeito a uma intimidade com o próprio Senhor da igreja. Esse convite possui 3 características especiais. Primeiro, é um convite pessoal. Vou dizer mais uma vez, versículo 28. Jesus disse, sem rodeios, vinde a mim. Jesus não nos convida a uma religião, mas a uma comunhão pessoal com ele. Ele não diz, vão à igreja, A, B ou C. Não, ele diz, vinde a mim. Precisamos congregar, sim. Precisamos estar reunidos. Jesus instituiu a igreja é o corpo de Cristo. Mas é possível estar na igreja longe de Jesus. E ele faz um convite pessoal, vinde a mim. Se você estiver em Cristo, você vai estar em comunhão também com seus irmãos. Só Jesus salva. João 10, 9, Jesus disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. E ponto final. Se alguém entrar por mim, é interessante essa figura, eu sou a porta, ele é o porteiro. No curral das ovelhas tinha só uma entrada. E o pastor ficava ali na entrada cuidando das ovelhas. Ele diz, entrem por mim, eu vou te levar para o céu. Amém. Portanto, só Jesus é a porta que conduz ao céu. Só ele tem o monopólio da salvação. Só ele, só Jesus. Existe uma porta larga, sim. Só que uma porta larga que conduz à condenação. Mas só Jesus é a porta da salvação. Em João 14, 6, o versículo bem claro diz, e Jesus falou, apontando para si, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vá a Jesus essa noite. Busque a presença dele. Declaração ousada. Portanto, Jesus é o caminho seguro para Deus. Ele é a verdade que alimenta a nossa mente. Ele é a vida que satisfaz a nossa alma plenamente. Olha o que Jesus disse também lá em João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E conclui com uma pergunta, você crê nisso? Eu creio. Você crê? Só Jesus pode dar vida onde reina a morte. Nele estava a vida, e a vida era e é a luz dos homens. Olha o que Jesus afirmou também em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí você fala, mas pastor, como que eu sigo a Jesus? Conhecendo a palavra dele, conhecendo a Bíblia Sagrada. Essa é a revelação plena de Deus para o homem. Jesus é a luz do mundo. Sem ele, os homens mergulham nas trevas. Sem Jesus, queridos, a ignorância prevalece. Sem Jesus, as pessoas andam confusas, perturbadas, perdidas, sem rumo, sem prumo. Sendo assim, Jesus traz salvação a este mundo amaldiçoado pelo pecado. Só Jesus traz salvação para as trevas da falsidade. Jesus é a luz da verdade para as trevas da ignorância. Ele é a luz da sabedoria para as trevas do pecado. Ele é a luz da santidade para as trevas do sofrimento.
Ele é a luz da alegria e para as trevas da morte, ele é a luz da vida. Pedro, o apóstolo, também apontou para Jesus dizendo o seguinte: Jesus falou, vinde a mim. E Pedro diz, vai a ele, em Atos 4,12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Só Jesus. Pedro não vacilou. Ele não adocicou sua mensagem dizendo, olha, todos os caminhos levam a Deus. Não, isso é mentira. Se você crê nisso, você está chamando Jesus de mentiroso. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Só Jesus leva ao Pai. Ele foi firme, Pedro, em dizer que só Jesus tem o monopólio da salvação. Repito mais uma vez, igreja não salva. Pastor não salva. Doutrina correta não salva. É bom ter princípios doutrinários corretos, mas a doutrina correta não salva em si. Só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então, se você deseja ser salvo, aceite esse convite que Jesus lhe fez. Ele disse, vinde a mim. Portanto, meu amado, minha amada, tenha a Jesus como seu único amigo, como seu único ajudador, como seu único Senhor, como seu único Salvador para sempre. Você pode até um dia mudar de igreja como uma denominação, mas nunca mude de Senhor, pois não há outro Senhor além de Jesus. Agora, sabe por que Jesus fez esse convite sublime? Porque ele é a fonte da água viva, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, porque ele é a porta da salvação. Por que ele fez esse convite? Porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Porque ele é o único Senhor e Salvador das nossas almas. Jesus é o único que pode nos dar vida e vida em abundância. O único. Não há outro. Só Jesus satisfaz. E mais, queridos, só Ele pode perdoar os nossos pecados. Pois somente Ele morreu numa rude cruz para nos salvar, para nos libertar. Mesmo sendo nós ainda pecadores. Só Jesus pode nos reconciliar com Deus. Só Ele pode nos preparar para a morte e nos levar para o céu. Repito mais uma vez, a nossa religião não pode nos salvar. A nossa igreja não pode nos salvar. A nossa doutrina, por melhor que seja, não pode nos salvar. As nossas boas obras, se é que temos, não podem nos salvar. Só Jesus salva, cura e liberta. Só Jesus salva, cura e liberta. Maria não pode salvar, Pedro não pode salvar, João não pode salvar. A igreja bíblica cristã aqui não salva ninguém. Assim como a igreja batista, assim como a metodista, assim como a presbiteriana. Igreja não salva. Quem salva é Jesus. Ele é único. Ele é Senhor. Ele tem o monopólio da salvação. Então, só Jesus pode dar sentido à nossa vida e nos conceder a vida eterna. Tudo isso Ele nos concede por graça. Favor. Não merecemos. Efésios 2,8 diz que é pela graça. Graça é favor. Pela graça nós somos salvos. Por meio da fé. Fé é o quê? É crer, é acreditar. Por meio da fé. E isso não vem de nós mesmos. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Para que quem bata no peito e diga, eu sou salvo porque eu sou de determinada igreja ou de religião. Não, queridos. Não é por obras. É por graça. Precisamos somente crer em Cristo como nosso único Senhor e Salvador pessoal e eterno. Só Ele. Só Ele. Segundo, o convite de Jesus é universal. Vinde a mim todos vós, disse Ele. Não é isso? Vinde a mim todos vós. Irmãos, Jesus não escorraça ninguém. Ele convida a todos para esse relacionamento pessoal. A não ser que você creia que Jesus seja um mito. Eu não creio. Eu creio que Ele viveu, Ele cresceu, Ele morreu na cruz por nossos pecados, mas ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos.
Quem crê que Jesus está vivo? Que ele não é um mito, uma historinha com E. Ele é rei, ele está vivo e está aqui essa noite. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dia bom, dia mau, na saúde, na doença, na prosperidade e na miséria. Eis que estou convosco, não te abandono. Então, ele convida a todos a esse relacionamento pessoal. No teu quarto, está com problema? Ora que melhora. Ajoelha-se, se dobra, se prostre diante do Criador. Clame: Pai, em nome de Jesus, se tudo aquilo que o pastor falou é verdade, se revela a mim. Mostra-me que realmente o Senhor existe e que não é uma utopia, coisa de crente somente. Então ele convida a todos. Aqui nesse convite, ele não disse aos pecadores para se afastarem dele. Muito pelo contrário, ele disse o quê? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Repito, Jesus não tem preconceitos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe as pessoas pela cor da pele. Repito, pelo status social ou por sua religião. Ele ama a todos sem distinção e convida a todos para a salvação. Convida você também nessa noite a entregar o coração a Ele. A porta da graça está aberta. A porta do céu está escancarada. O convite é dirigido a mim e a você agora. Jesus está pronto para aliviar a nossa bagagem. Está pronto a perdoar os nossos pecados. E quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz claramente que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Todos. Só há um meio de sermos aproximados. É por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ele derramou seu precioso sangue para nos comprar de volta para Deus. Ele está pronto nessa noite para te dar um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, um novo futuro. Jesus nos chama como estamos. Vinde a mim. Muitas pessoas dizem que um dia vão a Jesus, mas só depois que pararem de fumar, beber, roubar, mentir, prostituir. Muitos dizem: quando eu chegar à minha velhice, quando eu estiver bem velhinho, perto da morte, aí sim eu me conserto com Deus. Eu entrego minha vida para Jesus. Eu me preparo para a eternidade. Quem te garante que você vai chegar à velhice? Temos que ir a Cristo na primeira oportunidade. O ladrão na cruz aproveitou a primeira oportunidade que teve e recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Então, queridos, Jesus nos convida a ir a Ele como estamos. Ele diz: venham a mim como vocês estão, e eu os transformarei. Não é, eu vou me transformar, depois eu vou. Não, venha. Venha fumando, venha bebendo, venha se prostituindo. E Jesus vai transformar a tua vida. Amém. Faz lembrar de uma senhora, alguns anos atrás, todo culto ela ia com a carteira de cigarro. Pastor, ora por mim. Eu era diácono na época. Ora por mim. Eu caí de novo, eu fumei de novo, eu não quero isso para minha vida. Até que um dia, depois de tanta insistência, tanta perseverança, ela foi totalmente liberta do cigarro. Ela não deixou de ir por causa do pecado. Ela foi porque ela tinha certeza que Jesus podia libertá-la daquele pecado, que estava destruindo o seu corpo físico. Então, venha com seus pecados, diz Jesus, e eu os perdoarei. Venham fumando, venham bebendo, e eu os libertarei. Portanto, mesmo cansados e sobrecarregados, precisamos ir a Cristo. Ele promete a mim e a você alívio, descanso e socorro. Terceiro, o convite de Jesus é eficaz. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus promete alívio, queridos, aqui aos cansados, sobrecarregados. O que não falta é problema para nos sobrecarregar. Peso, dívida, problema de saúde, problema com sogra, com cunhado. O que não falta é problema das crianças. As crianças também têm problemas.
Eu lembro de um pastor falando, essas crianças, você não tem problema, não tem? Aí o garotinho falou, pastor, você não sabe da minha história. Você não sabe dos meus problemas. Todos têm problemas. Pensa que é só você? Meu filho não tem, não paga conta. Tem fardos, tem. Mas podemos levar esses fardos a quem? A Jesus. Porque só Ele pode nos sustentar todos ao mesmo tempo. O abraço dele, a mão dele é grande. A nossa não consegue sustentar. Então, o convite de Jesus é eficaz e traz resultados permanentes. Queridos, não há fardo mais esmagador para a alma humana do que a culpa do pecado. Fardo esmagador. Quando carregamos culpas não resolvidas, pecados não perdoados, eles nos oprimem e minam a nossa alegria. Consequentemente, nossos passos ficam lerdos, pesados, e é um fardo, muitas vezes, insuportável. Pessoas que convivem com isso e entram em depressão, e muitos, infelizmente, acabam atentando contra a própria vida, porque não sabe que há alguém que você possa lançar isso, que é sobre o Senhor Jesus. Ele tem perdão para você, tem misericórdia para você, ele pode mudar a sua história. No famoso livro O Peregrino, quando o cristão sai da cidade da destruição, um livro famoso, histórico, ele carregou por longo tempo, longa distância, um fardo nas suas costas. Pois coloquem lá, tem filme, tem livro, O Peregrino, tem desenho animado para as crianças também. Ele anda muito tempo com aquele fardo nas costas, mas quando ele vai ao Calvário, vai à cruz, aquele fardo é lançado fora e ele é liberto e ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Então essa bagagem que oprimia o peregrino era a culpa do pecado, porém ele foi aliviado pelo poder de Deus. Sendo assim, amados, Jesus promete alívio àqueles que vão a ele arrependidos e quebrantados. Aonde mais poderíamos ir com os nossos problemas? Quem pode solucionar os nossos problemas? Quem, a não ser Jesus, poderia remover, apagar e perdoar os nossos pecados? Irmão, Jesus promete que todos aqueles que fossem a Ele receberiam o quê? Alívio. Esse alívio fala de paz, fala de felicidade, vida plena. Esse alívio fala também de perdão para os nossos pecados, mediante o nosso arrependimento perante a face dele, com quebrantamento, com pedidos de perdão, com confissão de pecados. Ele promete alívio. Esse alívio fala também de salvação eterna. O convite de Jesus é oferecido a todos que precisam de perdão divino. Isso porque, queridos, o pecado não perdoado é uma carga insuportável de carregar. Pecado não perdoado é um fardo insuportável de carregar sozinho. Por quê? Porque o pecado é um peso. É maligno. É pior do que a pobreza. O pecado é pior do que a doença. O pecado é pior do que a própria morte. Isso porque a pobreza não pode nos separar de Deus. Não pode. A doença não pode nos separar de Deus. A morte não pode nos separar de Deus. Pelo contrário. O cristão, quando morre, ele é promovido mais rápido para a glória. Agora, o pecado nos separa de Deus, tanto aqui na terra, como por toda a eternidade. Sendo assim, se reconcilie hoje com o seu Deus, com o seu Criador. Coloque todo o fardo do pecado sobre ele, porque ele levou na cruz todo esse fardo. Eu tenho boas notícias para você. Jesus promete alívio do perdão, porque ele pagou na cruz o preço para nos perdoar. Alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço, diz o hino. Ele morreu em meu lugar e em teu lugar para nos conceder a salvação eterna. O perdão custa para mim e para você somente o arrependimento, sabia? Somente o arrependimento. Mas para Deus custou a morte do seu Filho único. Sendo assim, o convite da salvação não é oferecido àqueles que se julgam bons. O convite da salvação não é oferecido àqueles que se julgam justos. Muita gente boa.
muito legal, muitos merecedores. Não, eu mereço. Ninguém merece nada, queridos. Eu não mereço, você não merece. Mas esse convite da salvação é oferecido aos pecadores, aos injustos, aos que gemem debaixo da carga pesada do pecado, aos que sofrem o peso da culpa e que choram buscando o perdão. O convite de Jesus é dirigido aos que se sentem cansados, tristes e sem amparo. Então, não deixe esse fardo esmagador do pecado esmagar a sua alma. Não deixe, coloque sobre Cristo. Quando carregamos culpas não resolvidas, culpas não perdoadas, elas tendem a nos oprimir, a nos colocar na lama, no chão, nocauteados, literalmente, minam nossa alegria. Então, se você está sobrecarregado pelo pecado nessa noite, está sobrecarregado de culpa, de remorso, medo da morte. Tem gente que tem pavor da morte. Esse convite é para você. Jesus te convida. Ele quer te aliviar. Ele quer te perdoar. Ele quer te restaurar. Jesus oferece a você e a mim descanso. E esse descanso não está na religião. Repito, não está na igreja. Repito, não está nos credos, nas obras, nas preces, na yoga, na meditação transcendental, nas penitências e muito menos na psicologia da autoajuda. O único que pode dar descanso para a nossa alma é o Senhor Jesus. Só Ele pode aliviar a nossa bagagem. Só Ele pode nos dar vida eterna. Só Jesus pode nos dar verdadeiro descanso para a alma. Só Ele. Só Ele. Queridos, vivemos num mundo que busca o prazer. Um mundo que corre atrás de satisfação e felicidade a qualquer custo. Esse é o mundo que nós vivemos. Dá prazer? Tô dentro. Só que as festas do mundo terminam em tristeza. O carnaval, por exemplo, termina em cinzas. Não é? Tem as cinzas, quarta-feira de cinzas. Para mim era, no passado, o dia mais triste da vida. Do ano, melhor dizendo. Quando eu amava, respirava isso. Queridos, no fundo de uma garrafa não está o descanso da mente, mas o tormento da alma. Quando a pessoa entra para o mundo das drogas, esse prazer não a satisfaz, muito pelo contrário. Tem gosto de enxofre. A satisfação da alma não está no dinheiro. A riqueza material não satisfaz plenamente o ser humano. Não satisfaz. Essa satisfação só pode ser encontrada em Jesus. Ele oferece a mim e a você o descanso para a consciência por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele nos oferece descanso para a mente por meio da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Jesus oferece descanso para a nossa alma por meio do seu amor, por meio do seu perdão, por meio da sua vida. João 3,16 diz, concluindo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus te ama. Jesus te chama. Ele quer te salvar. Ele quer aliviar a sua bagagem. Ele quer fazer uma aliança com você nessa noite. E eu pergunto, será que você quer? Será que você vai dizer sim a Ele? Ou vai fazer como muitos? Deixa para depois. Só que o depois está no futuro, e o futuro não existe. O que existe é o agora. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Fique com essa palavra no teu coração. Jesus disse, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é Senhor. O convite dele é eficaz. Ele é poderoso para sustentar você, sua família. Ele é poderoso para perdoar os seus pecados. Ele é poderoso para curar as suas enfermidades nessa noite.
Ele quer transformar a tua vida, arrancar essa tristeza inexplicável que você tem. Ele quer, Ele pode, mas será que você quer? Qual será a tua decisão nessa noite? Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, a mensagem foi pregada, Senhor. Só o teu Espírito Santo pode convencer cada um aqui, Senhor, da necessidade desse Salvador, desse Príncipe da Paz, o Pai da eternidade, o amigo mais chegado, o Senhor dos exércitos, aquele que luta, guerreia as nossas batalhas, porque sozinho nós não conseguimos, carecemos desse Salvador. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado pelo aniversário da Ana, Pai. Cobre essa pequenina com o sangue do Cordeiro, Pai. Que a tua boa mão seja sobre a vida dela, que ela venha a ser um instrumento muito poderoso em tuas mãos, Senhor. Um instrumento afiado, Pai, na pregação do teu evangelho. Senhor, evangelizar os seus familiares, seus vizinhos, seus coleguinhas de escola, Pai. Usa mais e mais, Senhor, a Ana. Usa mais, capacita, Senhor, dá sabedoria, unção do alto. Dá, Senhor, saúde plena, Pai, não só física, mas mental também, Pai. Toma a sua família em tuas mãos, o Deis, a Dani. Toma, Senhor, a Bia também. E cada familiar que está aqui nessa noite, Pai, que aceitaram esse convite, Pai, de estar aqui e ouviram também um convite do teu Filho Jesus, meu Deus. Abençoa cada família aqui representada, Pai. Que essa palavra venha estar remoendo em cada coração, no decorrer dessa semana, e por que não dizer também nessa noite, Senhor, para a glória do teu santo e bendito nome, Pai. Abençoa a nossa noite, abençoa, Pai, as nossas vidas. Liberta-nos, Senhor, perdoa-nos. Carecemos, Pai, do perdão, porque, Senhor, todos nós erramos de uma maneira ou outra, todos nós falhamos, como diz a tua palavra. Quem não tem pecado chama Deus de mentiroso. Senhor, lava nosso coração e ajuda-nos a andar em santidade. Ajuda-nos, Senhor, a viver livres de toda prática imoral, pecaminosa, tudo aquilo que entristece ao teu Santo Espírito, Pai. Fica conosco essa noite, que a tua bênção seja sobre cada familiar aqui, cada visitante, cada presente, cada um, Senhor, que venceu a chuva, venceu o desânimo, venceu a voz do diabo que falou, não vai lá não, para quê? Está chovendo. Mas estão aqui, Senhor, venceram e ouviram a tua palavra anunciada. Fica conosco, cobre-nos com o sangue do Cordeiro.